Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, vamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos. Bem, no último vídeo falei sobre o Glória e sobre a oração da coleta. Agora vamos falar sobre as leituras. Agora é o momento onde nós nos sentamos e nessa posição de ouvintes da Palavra de Deus vamos prestar muita atenção em tudo que será lido e dito. Ok? Mas antes de sentar, algumas paróquias com muito carinho fazem a procissão da Bíblia. Então é aquele momento onde nós cantamos. Quero levar esta Bíblia, ir cantando em procissão. E algumas paróquias fazem com muita dignidade esse momento. Porém, sinto desapontá-las que não existe procissão da Bíblia na missa. Ok? Por quê? Porque não há espaço para a Bíblia na missa. Por quê? Porque os padres não querem que os católicos leiam a Bíblia, porque se os católicos lerem a Bíblia, vão conhecer a verdade e vão deixar de ser católicos. Não. Porque nós católicos somos um bando de herege, de idólatra, filhos de Satanás, que só gostamos desse negócio de imagem, de Maria, né? E não lemos a palavra de Deus para conhecer a verdade. Não. Também não. Tá bom? Por quê? Porque na missa nós usamos dois livros, em especial. Lecionário e evangeliário. Então, se há uma entrada de livro na missa, esse livro é o evangeliário. Tudo bem? E qual é o momento que ele entra? Na procissão de entrada, na procissão inicial, junto com o padre, com o diácono, coroinhas, acólitos, turíbulo, naveta, vela, todas as coisas. É uma entrada muito mais bonita, tudo bem? É uma entrada muito mais digna quando nós vamos entender os significados dos símbolos, das roupas, dos objetos que nós usamos, tudo bem? Então esse livro entra carregado pelo diácono, e o diácono o coloca em cima do altar, e em cima do altar ele permanece até o momento do evangelho, tudo bem? Sobre os evangelhos eu vou falar no segundo vídeo, eu vou falar neste vídeo sobre as 3 primeiras leituras, que na verdade são 2 leituras e um canto, tudo bem? Então, para começar, vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, número 1345. O que nós vamos encontrar aqui? Uma carta de São Justino Mártir do século II, do meio do século II, aproximadamente 155 d.C. É uma carta onde ele escreve para o imperador o que os cristãos faziam nas suas reuniões. Vamos lembrar que no século II havia uma única igreja até então, e os cristãos eram terrivelmente perseguidos. Bem, então ele escreve explicando o que os cristãos faziam. Então ele inicia. No dia do sol, como é chamado, ou seja, domingo, ok? Sunday, Sonntag, dia do sol, domingo. Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, segunda leitura, ora os escritos dos profetas, primeira leitura. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes sacramentos. Homilia. Ora, se isso não é a missa, é o quê? No século II. A carta continua, mas eu vou ler o restante conforme nós formos caminhando com os vídeos. Tudo bem? Então, como é estruturada a nossa missa? Vamos pensar numa missa de domingo, que ela tem todas as leituras. Primeira leitura, geralmente retirada do Antigo Testamento, dos profetas. A primeira leitura nem sempre é retirada do Antigo Testamento, mas na grande maioria, a maioria maciça, é retirada do Antigo Testamento, os profetas, como São Justino Mártir escreve lá no século II. Então vem o Salmo. Salmo são cantos, Salmo deve ser cantado. Tudo bem? Eu sei que nem sempre nós fazemos isso, mas deveria ser cantado toda vez. E Salmo de resposta, Salmo responsorial, onde a assembleia canta o refrão, o cantor solo canta a estrofe. E assim vai seguindo, estrofe, refrão, tudo bem? Antigamente o salmo era chamado de gradual, porque como o ambão das igrejas ficava no alto, havia uma escada para subir. O salmo era cantado das escadas, por isso gradual. Tudo bem que era 12 degraus, né? Mas hoje é o salmo responsorial e permanecemos assim. Tudo bem? Com a comunidade cantando do ambão mesmo. Após o salmo vem a segunda leitura. Segunda leitura sempre retirada do Novo Testamento. Uma leitura dos apóstolos, como eles celebravam no século II. Percebe?
Por que nós não podemos mudar a missa? Por que não pode chegar ninguém hoje com uma mentalidade moderna e falar, olha, tá tudo errado, vamos fazer de outro jeito? Não. É uma tradição que nós guardamos há 2000 anos. Tudo bem? É assim que os apóstolos, provavelmente, porque aqui nós estamos falando de 155, os apóstolos já tinham morrido. Mas provavelmente era assim que os apóstolos celebravam. Isso é a missa. A missa é o culto dos apóstolos. Por isso nós dizemos que é o culto oficial a Deus. Tudo bem? Então espero ter podido ajudar até aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre os evangelhos. Tudo bem? Sobre o evangeliário, os evangelhos que merecem uma atenção toda especial da nossa parte. Deus te abençoe imensamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.